Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Wordsworth, Romney, field investigation finding obsolescence. Do you know why you're here, Mr. Wordsworth? Yes, sir. I'd ask you to speak up a little, if you will. Yes, sir, I know why I'm here. You've been under investigation, Mr. Wordsworth, for the mandatory period of 1 year and 11 months. You're found to be obsolete. The purpose of this hearing is to make a finding in the matter and make a sentence accordingly. Do you understand that? I understand that. Your occupation, Mr. Wordsworth? A librarian, sir. A what? A librarian, sir. Has this man had counsel? Yes, sir, he has. Are you sure he knows his rights? He's been given orientation, sir. Mr. Wordsworth, I'm told that you've had counsel. Stand back in the light, Mr. Wordsworth! I'm told you've had counsel and been given orientation, Mr. Wordsworth, but I'm still not sure in my own mind that you understand the purpose of this hearing. The field investigators in your sector have classified you as obsolete. This finding carries with it serious implications. Do you understand that, Mr. Wordsworth? Now I ask you again, your occupation? I am a librarian, sir. That is my occupation. That is my profession. If you people choose to call that obsolete... Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação, o último da segunda temporada. Hoje falaremos sobre o episódio número 65 no total da série e da temporada, episódio número 29, The Obsolete Man. Episódio estrelado ali pelo Burgess Meredith, né, que foi ao ar, veja só, em 2 de junho de 61. A gente já está aqui no futuro, né, ano de 2020, e 59 anos depois, né, da estreia desse episódio, conversando sobre ele, e a gente estava conversando em off, né, Marcos, né, não nos apresentamos ainda, mas como ele continua muitíssimo atual, né. Por sinal, eu sou Angélica. E eu sou Marcos, e nós não somos obsoletos ainda. Nós não somos obsoletos. E aí, Marcos, esse é um grande episódio muito cultuado, né? Justificadamente, eu diria, né? Primeiramente por ser com o ator Burgess Meredith, né? E a primeira direção na série, no caso ali do Elliot Silverstein, né? Que faz um grande trabalho ali, muito interessante, com inspirações ali no expressionismo, com certeza, né? Uma história totalmente... lembra muito a história do George Orwell, né? 1984. O 1984 do George Orwell e o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury são duas óbvias influências que esse episódio, que o roteiro desse episódio tem. A gente vai falar mais sobre isso, mas realmente é um episódio excepcional. E sobre muitos aspectos. O roteiro do Rod Serling, a direção do Elliot Silverstein, o Burgess Meredith e o Fritz Zuiver fazem uma dupla absolutamente espetacular também, né, nas atuações. Enfim, Jorge T. Clemens está, como sempre, matando a pau também na direção de fotografia. Enfim, um episódio assim absolutamente sensacional e um fechamento incrível para essa segunda temporada. Sim, acho que é um episódio muito audacioso, né? Para um último episódio de temporada, né? Se a gente reflete o episódio ali da primeira temporada, o último, né? Esse deixou todo mundo encafifado, refletindo ali até chegar a próxima temporada, com toda certeza, né? Pelo tema dele, pelo que ele aborda, né? Eu acho um episódio primoroso, assim. Eu fico muito satisfeita, né? Porque a gente, nessa temporada, teve os episódios gravados em videotape, né? Eu fico muito satisfeita que esse seja o último episódio da temporada, que ele tem uma fotografia incrível, né? Atuações realmente maravilhosas, diálogos, né?
incríveis do Selling também. Então acho que ele tem tudo de bom, né? Alguns falam que ele peca um pouco pela falta de sutileza, né? Mas assim, eu acho que quem fala isso não conhece a briga, né? E a queda de braço do Rod Serling para colocar temas que alfinetassem, né? Questões de autoritarismo, né? Ele fez isso no maravilhoso Eye of the Beholder, né? Então eu acho que ele sempre gostou de tratar dessa espécie de tema, né? O autoritarismo, a paranoia, né? Então ele é um cara que ele gostava de alfinetar, né? Isso era muito bom. Exatamente. Ele não é nada sutil nesse episódio, mas por acaso o autoritarismo ele é sutil? Ele não é. Ele é absolutamente violento quando nas suas manifestações. Ele não faz questão de explicar para você por que ele tá te matando, por que ele tá te podando a sua dignidade, a sua liberdade. Ele apenas vem com a mão de ferro ou uma bota sobre a sua cara e pronto. E acho que talvez essa coisa que o Selling não explica muito, né? Ele não, nem há tempo, inclusive. A gente tem que lembrar que é um episódio de 20 e poucos minutos. Não dá tempo dele delinear completamente o funcionamento e os mecanismos desse mundo distópico que ele está mostrando. Ele pega elementos de vários totalitarismos, né? Tanto totalitarismos de esquerda, como, por exemplo, o stalinismo na antiga União Soviética, quanto nazismo, ou quanto traços de totalitarismo que você pode ver aí até em democracias hoje, né? É interessante que esse episódio ele tá muito... ele ganhou uma nova importância nos dias de hoje. Ele cita uma série de coisas que, se a gente for pensar, e tem frases que são ditas nesse episódio que valem para 2020 no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Então é uma coisa muito interessante da gente pensar sobre isso. Tem também uma questão de que ele discute o que é a dignidade humana e como ela se manifesta numa pessoa que não se encaixa e não se enquadra e não aceita se enquadrar, porque percebe que a realidade que a volta é uma realidade horrorosa, então é melhor não se enquadrar naquilo de jeito nenhum. Mas a gente vai falar mais sobre isso à medida que a gente for falando. O Elliot Silverstein, ele é um cara que basicamente ele era um diretor de televisão, ele dirigiu muitos episódios de séries nos anos 50, 60 e 70, séries importantes, como por exemplo Os Defensores, Dr. Kildare, Cidade Nua, Rota 66, dirigiu episódios da Além da Imaginação, além desse que a gente está vendo, ele dirigiu mais alguns que a gente vai falar mais à frente, episódios importantes, inclusive, como The Trade-ins, por exemplo, The Passerby, a gente vai falar sobre eles em breve. Ele dirigiu um filme que é muito famoso, que passou muito no Brasil, que é Um Homem Chamado Cavalo, que você certamente também já assistiu, né? Filme em que nós temos o Richard Harris, ele é aquele cara inglês que ele vai viver entre os índios americanos e tem a famosa cena em que ele é suspenso por 2 ganchos nos peitos, né? Enfim, um filme que passou muito na televisão, foi um filme de muito sucesso, teve até continuação, foi muito comentado, enfim, o pessoal vai lembrar com certeza do filme, e ele foi dirigido também por esse Elliot Silverstein. O Burgess Meredith, a gente já falou dele, né? Um ator de televisão e de cinema com uma longa e prolífica e excepcional carreira, né? O papel talvez mais famoso dele seja o do treinador do Rocky, um lutador, né? Sylvester Stallone, mas além disso ele tem participações em muitas. Ele também era o Pinguim da série do Batman, série dos anos 60, né, com Adam West, entre outros dezenas, centenas de aparições em séries e em filmes. O Fritz Weaver, ele é, por exemplo, o pessoal talvez lembre dele daquela série Holocausto, uma série sobre o Holocausto dos judeus, né, durante a Segunda Guerra do nazismo. Série que foi muito comentada, fez muito sucesso. Tem o James Woods nos papéis principais e tem também a Meryl Streep na série. Passou na televisão brasileira, o pessoal assistiu com certeza. Ele faz o Dr. Joseph Wise. Ele também,
nos anos 90 e início dos anos 2000, ele foi a voz da narração de muitos programas do History Channel. Quem acompanhava o History Channel nessa época talvez vá lembrar dele. E ele também é um ator de televisão e um cara que começou no teatro, teve várias indicações para prêmios e ganhou prêmios na Broadway e nas atuações dele no teatro, e participou também de dezenas de séries de TV importantes. Um grande ator também. É, realmente, nossa, e você falou desse filme, Um Homem Chamado Cavalo. Cara, que filme angustiante. Eu lembro que eu assisti, ainda por cima, assisti muito jovem, né? E eu fiquei com aquela cena impressa na minha memória, assim, de uma maneira terrível, né? E tal, do cara sendo levantado ali por ganchos ali, aquilo ali é impressionante. Causou muito na época esse filme, hein? Não sabia que era esse diretor. Eu não tinha pesquisado isso ainda. Pois é um episódio aqui, como a gente está comentando, de final de temporada, né? A gente, claro, faz sempre aquele episódio de um top 10 da gente, né? O que a gente gostou mais, o que a gente gostou menos. Eu acho que nessa temporada até que a gente foi muito generoso assim com alguns episódios, né, e tal. Mas com certeza a gente vai cavucar aqui na nossa cabeça, e o próximo episódio aqui, o próximo podcast, vai ser o nosso top 10, tá? Mas, né, sem mais delongas, até para a gente poder comentar umas outras relações, né? Vamos falar aqui sobre a sinopse, Marcos. Hoje é a sua vez de fazer a sinopse. Muito bem. O episódio fala sobre um homem chamado Rodney Wordsworth. Ele é um cara que é um bibliotecário, só que ele vive num futuro totalitário, né, uma sociedade totalitária, e que que ela é uma sociedade que, como outros totalitarismos, ela persegue o intelecto, persegue a razão, persegue a cultura. Então os livros estão proibidos. E o nosso amigo Rodney Wordsworth, ele era bibliotecário. E essa sociedade distópica, além dela banir os livros, ela banir uma série de coisas. As pessoas que lidavam com aquele tipo de coisa que está banida são julgadas, e, se consideradas obsoletas, elas são condenadas à morte. E o nosso amigo, o Romney, ele está justamente diante de um conselho que vai julgar se ele se tornou realmente obsoleto ou não, e caso ele seja condenado, ele pode ser condenado à morte. Detalhe, as pessoas, elas têm uma possibilidade, elas podem escolher a maneira como vão ser eliminadas. E isso vai ter uma certa importância aí dentro da história, inclusive, né? A maneira como o nosso personagem vai decidir, ele vai acabar sendo condenado, vai ser considerado obsoleto, né? Num julgamento presidido pelo chanceler ali, que é um sujeito... Ele é o estereótipo do líder, né, de totalitarismo, aquele cara cheio de si, cruel, e que adora discursos de palavras pomposas, né, para te esvaziar, né, para te coisificar antes de te jogar fora, né. Mas o nosso amigo Wordsworth, ele tem uma carta na manga, né, que o próprio chanceler não espera. E é mais ou menos isso que trata o episódio. Pois é, vai ter um desfecho ali muito interessante, né? Engraçado assim, né? Porque a gente pode olhar para esse episódio e a gente pensar, nossa, é uma distopia, né? Que é um futuro terrível, né? Só que você recorda de pessoas sendo dispensadas, eliminadas, assim, porque estão sendo ali categorizadas como desnecessárias, né? Isso é uma coisa que acontece hoje em dia, né? A gente vê todos esses movimentos muito importantes e vê todas as coisas que acontecem atualmente, né? Todo esse fervor, né, mundial e tal, e movimentos como Black Lives Matter, né, e tal. Então você vê que aqui no ano 2020 as pessoas estão ainda lutando, né, para mostrar que sim, eu sou um ser humano, sim, a minha vida importa. Esse roteiro ele estabelece ali uma conexão, né, com diversos regimes ao longo da história, né? Ele menciona, né, tem um momento no diálogo ali do personagem com o chanceler, ele fala de Hitler, né? Então quer dizer que tem uma conexão com governos assim. A própria abertura do Rod Serling, né, ele fala assim: você entra nessa sala por sua própria conta e risco, porque leva ao futuro.
Não há um futuro que será, mas que poderá ser. Este não é um mundo novo, é simplesmente uma extensão do que começou no antigo. Ele se padronizou após cada ditador que já plantou a sua marca e pisou com a sua bota nas páginas da história desde o início dos tempos. Então, quando você vê, e eu acho que é importante a gente apontar isso daí, né? A gente colocar isso dentro do tempo que nós vivemos, né? Aí a gente vê como é que está aqui no Brasil a questão das produções, como é que está o mercado audiovisual brasileiro, como está sendo impedido a captação financeira, né? Os protestos ali da classe artística, recursos destinados à educação inexistentes, né? Então, existe, claro, agora na nossa atualidade, isso é importante a gente colocar, né? Afinal, esse episódio foi ali passado 59 anos antes, porém, continua muitíssimo atual. Aliás, Além da Imaginação tem uma coisa assustadora de continuar muito atual, né? Porque você vê que hoje em dia as pessoas estão querendo desvalorizar o conhecimento científico, né? E as pesquisas e tal, ou mesmo pessoas que estão ali, que têm doutorado, pós-doutorado, e tem toda uma quantidade de saber e de conhecimento para poder divulgar, né? Hoje em dia é a festa do Zap Zap, né? O que importa é o que você recebe no seu WhatsApp, né? Então é importante a gente falar que realmente parece uma distopia, né? Até por causa de todo o visual, né? Que remete àqueles filmes antigos dos anos 30, ao expressionismo alemão, né? Uma história do George Orwell, né? Até porque tem um cara num palco, né? Bem alto, né? As pessoas estão todas ali abaixo. Então, para mim, parece, na verdade, né? Não sei se uma distopia, me parece uma grande de uma realidade possível, né? Se a gente não se mobilizar para poder alterar, né? Não sei o que tu pensa sobre isso. Eu penso de maneira bem parecida com a sua. Como você mesma salientou, o Rod Serling deixou bem claro. Ele pega elementos de ditaduras do passado, que já eram do passado na época que ele escreveu o roteiro, nem tão do passado assim, né? Na verdade, estavam até próximas. E pega elementos de todas elas e constrói uma outra ditadura que pode acontecer no futuro se a gente repetir os erros do passado, né? E ele deixa bem claro, é fácil identificar, né? E os caras são inimigos da razão, são inimigos da cultura, são inimigos da inteligência. Uma sociedade em que o professor é o inimigo, em que o doutor, o pesquisador, o cientista é o inimigo, em que as pessoas os artistas, as pessoas da cultura, os jornalistas são o inimigo, o amigo é o carrasco, né? É o censor, é o assassino, é o torturador, é o homem medíocre, a mulher medíocre que só falam besteiras, idiotices e coisas rasas e que tem a cabeça vazia e o coração de pedra. E é isso que é uma sociedade, e é esse modelo de sociedade que, né, infelizmente uma parte das pessoas parece que quer isso daí, acha isso bonito, tem até orgulho de ostentar um gosto por esse tipo de excrescência. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado para não acabar numa distopia igual a que o Serling está descrevendo nesse episódio. Agora, é muito bonito quando você vê um sujeito que os livros estão banidos, mas ele é uma pessoa apaixonada pelos livros, né? A religião, Deus é citado como símbolo da religião e da religiosidade. Está banida, mas ele é uma pessoa apegada à sua religiosidade, à sua fé. A cultura está banida, né? A desobediência, né? Todo mundo pensando igual. A individualidade está banida, mas ele é uma pessoa esse personagem é muito caro a ele, o que ele tem de individual, o que ele tem de idiosincrasia dele. E por isso ele vai ser, né, perseguido, julgado, condenado e morto. Tem alguma coisa meio de messiânica, talvez, nisso, né? Mas ele vai usar a própria morte também para dar uma lição nesse estado totalitário, frio. É interessante até visualmente como a coisa é feita. Já entrando nessa questão da direção também, a escolha é muito feliz desse ambiente onde vai acontecer o julgamento, que é um ambiente asséptico, de formas geométricas duras, de sombras
um ambiente escuro, opressor. As pessoas têm aquela expressão fria e dura no rosto, não sorriem jamais, não há é muito interessante quando o chanceler vai falar com o Wordsworth, a fala dele, ela varia entre uma fala sem emoção, uma fala fria, burocrática, e uma fala que tem rompantes de raiva, de opressão e de rancor ali, né? E emoção positiva nenhuma, né? E é uma coisa muito curiosa isso. Essas primeiras cenas acabam funcionando para a gente entender como é que é a dinâmica desse mundo, como é que psicologicamente são as pessoas que vivem nesse mundo, as pessoas que são aceitas, que são vistas como bons cidadãos, né? O quanto elas são frias, dogmáticas, violentas, né? É muito chocante todo esse cenário que nos é mostrado, né? E o ódio, claro, a cultura, o conhecimento, a razão, ao saber e a emoção, né? E isso tudo fica muito marcado na cabeça da gente. Nossa, sim, concordo muito contigo, né? O contraste que tem essa sala, que na verdade é onde reside o personagem do Burgess Meredith, né? Que é um lugar que você vê que ele é repleto de livros, os móveis ele fala que foram feitos por ele mesmo, né? O cara até zomba disso, né? Que ele tinha essa habilidade, mas ele não continuou utilizando essa habilidade, então se tornou obsoleto devido a isso, né? E todo o conceito, né, de você ser obsoleto apenas porque você ama a literatura e você se importa com a literatura e você tem seu credo. E aí eu queria até colocar uma questão também rapidinho, que é assim, no episódio especificamente se fala do cristianismo, né? Ele é um cara que acredita em Deus, né? Porém o Estado provou que Deus não existe. Mas isso daí também serve como uma representação de toda a liberdade religiosa, sabe? Você pensar em todas as religiões que são silenciadas, que as pessoas não têm o direito a exercer a sua religião, né, os seus credos, né? Por exemplo, você pensa nos locais assim de candomblé que foram incendiados, né? Então, porra, isso daí é o pessoal não tendo o direito de exercer a sua fé, o seu credo, né? Então isso é uma representação, né? Tudo bem que acaba sendo uma representação de uma coisa que ela é socialmente muito bem vista, né? Vamos colocar assim, né? Você vê que a sala dele é uma sala confortável e que ele está em paz consigo mesmo, que ele planejou ali, que no caso ele vai ser 48 horas depois desse julgamento, ele pede o direito de decidir como vai morrer, né? E ele resolve depois, né? Convidando ali o chanceler, informa o chanceler que vai ser por uma bomba, né? Então, o desfecho do episódio, isso é tudo televisionado, e isso é muito interessante porque você não tem o outro lado da tela, né? E você vai ver que, na verdade, ele trancou a sala. Porque a gente não comentou, mas tem algumas coisas assim. No caso, a pessoa, quando vai ser morta, né? Ela vai ficar isolada. Quer dizer que, na verdade, não tem pessoas com ele, não tem aproximação nenhuma daquele ambiente onde ele está residindo. Até porque ali vai explodir uma bomba, né? Então você vê, inclusive, o Estado pouco se importando com o que vai acontecer com o chanceler, porque ele informa o chanceler. Ele fala assim, meia-noite vai explodir daqui a 30 minutos. E começa imediatamente a ler a Bíblia, que ele guardou ali, com muito afeto, e fala que era proibido, a pessoa podia morrer, né? Se fosse pega com uma Bíblia, ele tinha a Bíblia ali guardada. Ele começa a ler aquele famoso, né? Aqueles trechos lá que a gente já viu em um monte de filmes, né? Do Vale da Morte e tal, né? O tempo vai passando e você vê que aquele homem lá, que estava exultante, falando que, na verdade, ele aprovava totalmente que fosse televisionadas as execuções, porque isso serve como exemplo, né? Para as outras pessoas, né? Você vê o quão, né, esse homem, representação do Estado, é um homem muito cruel, né? Porém, ele vai estar ali presente com uma pessoa que está planejando ali explodir o local onde ela está, né? Será que esse homem, né, que representa um Estado cruel, né, que acha que é obsoleto todo aí qualquer valor religioso e valores culturais, ele vai conseguir segurar a onda dele, né? Até essa bomba chegar. Então é isso que trata o episódio, né? O desmonte desse cara, esse chanceler, que está ali representando ali um Estado totalitário, né?
É muito interessante. Eu gosto muito dos diálogos desse episódio. E é que nem você falou sobre questão de sutileza, né? A gente lê muita resenha aí, nem sempre a gente concorda com as pessoas. Às vezes tenho a impressão que as pessoas estão meio saturadas, assim. Não sei se elas assistem on the roll e escrevem, né, direto. Isso deixa a pessoa meio saturada. Como a gente tem tempo aqui de digerir, né, o que a gente assiste, fica um pouco mais fácil, inclusive, da gente poder ter um panorama maior, né, da série até. Mas eu acho que é bem isso que você falou, a ditadura e os absurdos, assim, o autoritarismo não é nada sutil, muito pelo contrário, ele faz questão de esfregar na sua cara, né? O quanto é autoritário, ele dá 2 passos para frente, 1 para trás, diariamente, porém ele avança, né? Então a gente tem que tomar cuidado, são todos alertas, né? Que a gente tem que lutar contra essas coisas. Eu acho interessante a gente também reparar o seguinte, que não é só numa ditadura que você é tratado como obsoleto, né? No capitalismo também, profissões vão deixando de existir com o avanço tecnológico, as pessoas que trabalhavam com aquilo, elas são descartadas junto com aquele ofício que não existe mais. Você chega numa certa idade, o mercado não quer você mais para nada, você não consegue emprego, você vira também uma pessoa obsoleta e você fica sem condições de sobreviver, né? Enfim, você tem toda essa massa de desempregados que, na verdade, são as pessoas que foram consideradas obsoletas pelo mercado. O destino delas é viver, conseguir subemprego ou não conseguir emprego nenhum e recair no crime, e no momento em que elas não tiverem mais escapatória e caírem no crime, vão ser esmagadas pela mão de ferro e repressora do Estado, mesmo o Estado democrático também, né? Porque quando você vira cidadão de segunda classe, você não tem mais democracia. Você é tratado como uma coisa e você é retirado do caminho porque você deixa de ter direitos, né? Você não é economicamente ativo, acabou seus direitos, meu amigo, no capitalismo. Você passa a ser tratado como uma pessoa seria tratada numa ditadura, com a mesma violência, né? Isso também é importante a gente lembrar. Eu queria destacar também uma coisa interessante, quando eles estão na sala e esperando o momento em que a bomba vai explodir, são usados muitos recursos narrativos incrivelmente interessantes, né? Você tem essa coisa dos mostradores do tempo, né? O relógio ali passando, o relógio vai ficando cada vez maior, né? Ele vai tomando a cena, ficando no primeiro plano, e isso vai gerando uma tensão, né? Você vai mostrando o rosto dos atores, a serenidade do rosto do Burgess Meredith, e ao mesmo tempo o nervosismo crescente no rosto do Fritz Weaver, né, do chanceler, né? E junto com essa coisa do relógio que vai sendo mostrado o tempo todo, isso aí funciona muito bem, cria uma tensão muito interessante. Também vale a pena destacar, no último momento do episódio, né, quando o próprio chanceler, que no momento em que a bomba vai explodir, quando chega o momento próximo da morte, ele se desaba, né? Ele começa a pedir, pelo amor de Deus, abre a porta, socorro, né? Ele mostra que, na verdade, ele é um grande covarde e é uma pessoa que vive sem propósito. Ele acha que tem um propósito, mas, na verdade, ele descobre na hora da morte que ele não tem. E que ele não tem fortaleza nenhuma. Ele depende totalmente da força e da violência do Estado. Ele, enquanto pessoa, é meramente uma pessoa medíocre, vazia e sem propósito. E a covardia dele na hora da morte demonstra isso. Na cena posterior em que vai ter o julgamento dele naquela mesma sala, é muito interessante a teatralidade que essa cena tem, né? Como as pessoas que estão assistindo ao julgamento depois vão cercando o chanceler, fazendo um barulho com a boca e tendo uma postura muito, muito interessante, muito teatral. O diretor Elliot Silverstein, ele tinha experiência como diretor de teatro, né? E ele traz essa coisa um pouco do expressionismo alemão, né? Do cinema do alemão dos anos 20, 30, e também ele traz muito dessa coisa do teatro e do teatro alemão, inclusive, né? Você tem um eco ali de Bertolt Brecht na encenação daquela cena final ali, que é muito sufocante e muito assustadora. Se você quiser também comentar, que eu acho que você também vai ter muito o que falar sobre isso. Nossa, sim, com certeza. Essa cena, ela é uma cena de terror, né? Você já resumiu como é que foi o final do episódio, né? Que a bomba explode, o personagem permite que o chanceler saia, porém quando ele chega no outro dia, né, tranquilamente, já tem uma outra pessoa naquela espécie de púlpito, né,
falando que ele é um traidor, que ele é um covarde, né? Representação do Estado maravilhosa, né? Que pouco se importa, né? E ele se torna imediatamente inimigo e se torna imediatamente obsoleto. É uma cena muito teatral, muito bonita, muito interessante, né? E absolutamente assustadora, né? Aquele negócio dele começar a gritar e falando que não é obsoleto, que ele faz um trabalho para o Estado e as pessoas ao lado, que são na verdade os juízes, né? Vão avançando para ele, fechando todos os lugares, fazendo barulho com a boca. É sensacional, é um final muito terrível, né? E maravilhoso, né? Já que ele deixa uma semente de dúvida ali para você pensar, né? Nada ali é gratuito, né? Nem aquele vazio daquela sala, nem a sala aconchegante com livros, né? E com recordações ali do Bugs Meredith, né? Do personagem dele, né? Que tem um significado o nome dele, né? A gente tava conversando, né? Words is words, como é que é mesmo? Palavras que valem a pena. Palavras que valem a pena, né? Então, o conceito do que é obsoleto também, você falou muito bem da questão trabalhista, né? E eu queria até amplificar para outra questão, a questão cultural também de internet. Eu lembro quando a gente assistiu aquele episódio de Black Mirror, né? Você lembra porque a gente gravou um podcast, né, sobre essa temporada, tem o Nosedive, né, que é o Queda Livre. Aí você lembra daquele episódio estrelado ali pela Bryce Dallas Howard, que ela vive num universo onde as pessoas são totalmente pontuadas por outras, né? Então eu acho que ela é uma pessoa que tem o quê? Uma aprovação de 3%, né? E as pessoas que têm que tem pontuação ali de 1, 2, tem também os empregos, né? Mas vamos colocar assim, os empregos que a sociedade considera relevantes, né? Tem aquela mulher que é caminhoneira, que ela conversa, e é realmente uma queda livre, né? O que vai acontecer com ela, que ela acha que vai conseguir uma pontuação muito boa, porque ela vai ser uma das madrinhas ali do casamento de uma mulher muito famosa, né? Isso, claro, remete a toda essa questão de internet, Instagram, impopularidade, né? E como isso pode se desmontar a qualquer momento, né? A gente vive uma realidade como essa, mas eu acho que essas realidades também elas conversam uma com a outra, sabe? Você está sendo pontuado, quer dizer que se você é uma estrelinha, você é o quê? Se você é insignificante, né? Então você sendo insignificante não consegue alugar uma boa casa, você não consegue ter um bom emprego, ter as melhores relações, né? A gente vive isso, né? Porque toda a internet na qual, por sinal, a gente trabalha tem isso, né? Você tem os influencers, né? O quão importante seria esses influencers, por exemplo, com seus milhões de seguidores, falando, né, para as pessoas lutarem contra o autoritarismo, contra a barbárie, contra a discriminação, contra os absurdos, né? E às vezes muitos se calam, né? A gente sabe que sim, né? Alguns não, alguns ainda bem que se pronunciam, né? Então eu acho que isso tudo é uma coisa para se refletir, para se pensar, né? Um episódio fabuloso mesmo e caramba, não tenho palavras assim. Eu acho que terminar com um ator que eu gosto pra caramba, que é o Burgess Meredith, né? Ele é um ator incrível, vocês vão lembrar, claro, né, daquele Time Enough at Last, né? Tempo suficiente, finalmente, né? Que ele tá num mundo que explodiu totalmente, porém ele tem livros, né? Só que nesse mundo vazio, ele também acaba perdendo a possibilidade de visão, né? Porque os óculos se quebram. Muito bom, então vamos lá para a parte onde a gente recomenda alguma coisa interessante que tenha uma referência com o que a gente acabou de conversar, né? Filmes, séries, livros. O que você gostaria de recomendar hoje, Marcos? Eu queria recomendar, eu vou recomendar duas coisas. Uma eu vou falar bem rapidinho e outra eu vou falar mais longamente um pouquinho, né? Não dá para não lembrar de 1984, né? Quando a gente vai falar desse episódio. E tem aquela versão inglesa de 1956, dirigida pelo Michael Anderson, com o Edmund O'Brien, o Michael Redgrave e a Ian Sterling. Talvez a melhor versão que já foi feita desse livro para o audiovisual. Absolutamente sensacional esse trabalho. E uma coisa boa, ele tá no YouTube completo.
tem a versão legendada e versão dublada, então é bem fácil das pessoas assistirem, né? Então é uma das minhas dicas. A outra dica é as pessoas que vão ao teatro, gostam de teatro, prestem atenção. Se vocês ouvirem falar que está tendo uma montagem de uma peça chamada Diálogo Noturno com o Homem Vil, do autor Frederic Dürrenmatt, não deixe de ir. Esse texto fala sobre um escritor que é preso, né, por um regime totalitário, ele está esperando ser executado. E olha só que interessante, porque inclusive essa peça certamente foi uma das influências do Rod Serling. O cara está esperando ser executado e ele recebe a visita do carrasco que vai executá-lo. Eles têm uma longa conversa sobre os papéis de cada um. É um texto absolutamente fantástico, conversa muito com esse episódio do Além da Imaginação, e infelizmente não tem edição brasileira dessa peça para quem quiser ler, mas ela volta e meia, ela aparece nos palcos aí, tanto do teatro assim mais oficial, assim, né, dos grandes palcos, quanto do teatro amador. As pessoas volta e meia também encenam. Se você tiver oportunidade, não deixe de conferir uma montagem desse texto, que é algo realmente para mudar a sua perspectiva de vida. Ai, muito legal. O filme eu assisti, muito bom mesmo, essa versão antiga, né? Eu lembro que a gente assistiu, gosto muito. Volta e meia também tô reassistindo o filme lá, 1984, né? O mais recente, que é um filmaço, né? Muito bom. Pois é, vamos lá, eu vou para minha recomendação, vou recomendar 2 produções também, como você, né? Primeiramente, eu acho que é meio óbvio, mas eu acho que é importante, se você não conhece, você ir conhecer. Caso você conheça, você reassista, né? Porque você assistir um episódio como esse e depois assistir uma outra produção, você vai querer abrir todos os livros da sua casa, com toda certeza. Eu vou recomendar o filme, o Fahrenheit 451. É um filme do Truffaut, né, de 66, que é um filme maravilhoso. Ele tem as pessoas envolvidas, ele tem, por exemplo, a trilha sonora do Bernard Herrmann, né? Para quem conhece, era o compositor favorito do Hitchcock, né? A direção de fotografia é do saudoso, faleceu, cara, amava os filmes dele, do Nicolas Roeg, né? Que conta ali um futuro, né? Onde todos os livros e toda a forma de escrita são proibidos ali por um regime totalitário, com argumento de que fazem as pessoas infelizes e improdutivas, né? Veja bem, no caso ali existem uns personagens que são os bombeiros, que na verdade eles queimam os livros, né? Tem toda uma trama muito interessante, né? Que vai levar a questões orais, inclusive os livros, pessoas que são livros, né? Então é um filme muito bonito, né? É um filme clássico, tem a Julie Christie, o Oscar Werner, né? E, cara, assista, porque com certeza também tem no YouTube, tá? Eu vou deixar aqui o link para você assistir, né? O Fahrenheit 451. Também queria recomendar, que é uma vibe diferente, porém divertida, não tem problema, né? Também porque toca também no assunto como deve ser tocado, apesar aquela massa véice muito divertida, né? Eu gosto muito também daquele filme de 2002, que é uma releitura do Fahrenheit 451, né? Que é do Ray Bradbury, né, gente? A gente não esqueci de falar, né? Que é um cara muito importante, a gente mencionou no episódio passado. O Equilibrium, né? Também é um futuro onde você não pode ter acesso, no caso eles ampliaram, né? Não são somente livros, é toda a arte em geral, música, quadros, né? Eles tomam uma droga, né? Que inibe o sentimento para garantir a paz, né? E tem ali o Christian Bale. É muito legal esse filme, tem um lance, né? Tu vai lembrar, Marcos, que é bem divertido, que os caras lá, os personagens que seriam aí não são os bombeiros, né? Mas são soldados, né? E eles vão atrás das pessoas que estão ali com a arte, que é totalmente legal, e eles matam as pessoas fazendo aquele gankata, né? Que é Isso. que é uma espécie de... são os movimentos específicos ali com armas e tal, né? É de uma massa velhice, mas é muito divertido. Também tem a Emily Watson, né? E tal, e eu gosto bastante de Equilíbrio. Recomendadíssimo. E quem puder ler o livro do Bradbury também não deixe de ler, porque é maravilhoso. Tem edição fácil também em português. Muito bom. No finalzinho a gente sempre escolhe música
E dessa vez você escolheu que música, querido, para finalizar o último podcast, né? Vamos colocar assim, né? O penúltimo, na verdade, né? Comentando um episódio, outro é o top 10. Qual seria a música escolhida? Bom, é uma música do Rush chamada Red Sector, que ela faz referência, né, aos campos de concentração nazistas. E é uma música, sim, tocante, além de em termos de arranjo, ser aquela qualidade que a gente já conhece do trabalho do Rush, né? Nossa, sim, muito boa. Essa música é legal. E eu tava até assistindo um vídeo, né? Que o cara colocou umas cenas assim no filme, né? E a gente tava até comentando, não tem muita relação, é só pra mencionar mesmo, que os caras sempre colocam os americanos como salvadores, né? Ali do final da Segunda Guerra Mundial, né? E tal, né? Bizarro isso daí. Sendo que foram os russos, né? Que, em sua maioria, né? É uma música muito boa. Vale muito a pena, gente. Vou deixar para vocês o link também do vídeo aqui na publicação, para vocês assistirem com legendas, porque é bem legal, né? Com as cenas, né? Tristíssimas, mas que valem muito a pena, assim, serem assistidas, porque, né? É aquele negócio, né? Gente, vamos recordar, né? É importante você relembrar a história para que ela não seja repetida, né? É uma frase muito manjada, mas caramba, como ela é importante, né? Mesmo sendo manjada. Mas é isso, querido ouvinte, nós estamos aqui chegando ao final de mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação, sobre um episódio muito interessante. Quero agradecer, né, a sua companhia, você estar conosco aqui ao longo de todos esses episódios dessa temporada. E pedir para vocês, por favor, acessem lá o nosso site, que é masmorracine.com.br, porque lá vai estar todo esse conteúdo, links do que a gente comentou, clipe, etc. Inclusive a música final escolhida pelo Marcos. Então não deixem de acessar, tá? Acessem também, por favor, e curtam a nossa página lá no Facebook, que é Masmorracine. Também tem o nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. E no Instagram nós estamos como @masmorracine também. Importante também, eu gostaria de pedir, por favor, se você gosta aqui do que a gente está fazendo, dos nossos programas, que você indique para os seus amigos, tá? Compartilha, porque o ato de compartilhar é muito importante, porque muita gente gosta da série clássica e nem sabe que tem alguém comentando episódio por episódio, né? Às vezes está passando batido, então se você puder compartilhar o vídeo, compartilhar o nosso canal, se inscrever no nosso canal também, porque a gente tem pouquíssimos inscritos, né? Veja bem, isso daí não nos demove de fazer, né, esse trabalho. Mas é uma coisa legal, né? Você saber que você está sendo acompanhado e a pessoa está curtindo o seu trabalho, comentando como vocês comentam, por sinal, muito obrigada. Tá? Então, por favor, lembra sempre de compartilhar, porque se você não compartilhar, né, como é que outros também vão acessar, né, se você está gostando. E claro, se você puder, querido ouvinte, nosso amigo aqui que nos escuta no YouTube ou está escutando pelo site, seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Aqui abaixo está o link do Padrim e do Colabora Aí, onde nós temos ali uma plataforma de apoio, né? Você doando aqui algum valor, a gente consegue manter o nosso site no ar, né? Pagar o servidor, tentar arrumar equipamento novo, né? Que o nosso áudio está bem sofrível, né? Devido ao equipamento que está velho, né? Precisamos trocar, né? Então, se você puder, apoie a gente. E é isso, né, Marcos? Obrigado aqui mais uma vez por um programa maravilhoso, de uma série que você muito me recomendou e recomenda faz tempo, né? E é muito bom acompanhar ela contigo e conversar sobre ela com você. Obrigada, viu, querido? Imagina, é um prazer. Esse prazer é meu. É isso, ouvinte. Então, um beijo pra você. E a gente se vê aí no próximo programa, que é o nosso Top 10, o último programa falando sobre a série Além da Imaginação. Tá bom? Beijinho e a gente se vê lá. Fiquem bem, se cuidem. Se você disser não pro autoritarismo, ele vai começar a bater o pé, chorar e vai se encolher em posição fetal. Sim.